Sejam bem-vindos à aula de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Eu sou a professora Aline Marques. Quem já deu uma lida na apostila pode perceber que tem bastante conteúdo essa matéria. Então, nós não teríamos tempo hábil para passar todo esse conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu dei uma enxugada e qualquer dúvida que vocês tiverem de alguma coisa que eu não comentar aqui, é só mandar em algum meio de comunicação aí com o CETEPS que a gente resolve aqui, caderno de questões também, se tiver alguma dúvida. Então, eu enxuguei para vocês, para dar tempo da gente pegar tudo aquilo que é mais essencial. Hoje eu vou passar bastante conteúdo da prova, amanhã eu finalizo e amanhã eu vou entrar com vocês algumas coisas sobre prefeitura, em relação a tipos de uso dos imóveis, qual que é o tipo de atividade que pode ser exercida naquele terreno que o seu cliente está querendo comprar ou naquele imóvel que ele quer alugar de você, se a atividade que ele quer exercer ali, ele vai poder exercer naquele local, vai conseguir as licenças necessárias, tá? Então amanhã eu vou ensinar para vocês fazer isso. Essa parte das licenças, essa parte da legislação de Campo Grande não vai cair na prova, tá? Então por isso que eu deixo mais amanhã para o finalzinho. Hoje vai ser só o conteúdo que cai na prova, ok? As partes que são muito de desenho bem técnico, linhas, tipo de folha, isso daí são as partes que eu vou passar um pouquinho, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí que a gente vai respondendo sem problema nenhum. E vamos para o que interessa, vamos para a nossa aula. Então, as normas técnicas da ABNT. Como eu já comentei com vocês, essas normas aqui eu não vou ficar cobrando de vocês. Até porque isso aqui é mais essencial para quem mexe realmente com o desenho, ok? Então, toda essa parte de teórica aqui não vai cair na prova, tudo bem? Tá? Então, toda essa parte teórica a gente vai passar para frente. Então, como eu falei para vocês, formato de papel, dobradura da prancha, caligrafia, tipos de papel, tipos de linha, não vou cobrar de vocês. Também não vou ficar aqui ensinando vocês a dobrar um projeto, tá bom? Para a gente conseguir pegar aí uns assuntos que são mais essenciais para nós. Carimbo. O que é um carimbo? Acredito que todo mundo já tenha visto alguma vez na vida um projeto. Se não viu, dá uma pesquisada na internet, qualquer tipo de projeto. Sempre no canto direito, embaixo, tem o carimbo, onde tem as informações técnicas daquele projeto. Tá? Então, no geral, tem o tipo de projeto, o endereço, o autor do projeto, responsável técnico, o tipo de escala, o registro no conselho daquele profissional. Todas essas informações ficam no carimbo do projeto. Você quer saber qual que foi a empresa que fez aquele projeto, qual que foi o profissional, é um arquiteto, é um engenheiro, dependendo do tipo de obra que você está vendendo, do tipo de imóvel que está sendo vendido na planta, às vezes o comprador, às vezes o seu cliente, ele quer saber quem que é o engenheiro responsável, quer saber quem que é o arquiteto responsável, porque nós temos alguns nomes que são qualidade, ou qualquer empresa que está executando a obra desse imóvel. Então, lá no carimbo do projeto, você consegue verificar. Então, esse aqui é um bem simplificado, tá? Dá para colocar mais informações aqui, mas ele é basicamente aqui, sempre aqui no canto direito embaixo, ok? Escala. O que é uma escala? Para que serve a escala? A escala ela vai dar a proporção do real com o projeto. Tá? Porque se não tiver uma escala, a gente não tem noção do tamanho daquilo ali no papel. Às vezes no papel está bem pequenininho o desenho, mas é uma mansão. Mas se você não tem noção da proporção daquilo ali, você acha que é pequeno. Tá? Então, o que é a escala? Isso aqui é importante para a nossa prova. É a relação que existe entre os comprimentos de um desenho e os seus correspondentes no objeto. Tá? Então, como assim? É a relação que tem entre eles. Como que funciona isso? Para vocês que são corretores, vão ser corretores de imóveis, vocês sempre vão achar a escala 1 para alguma coisa. Esse 1 na frente sempre vai estar dessa forma. Por quê? Vocês vão ver a escala de redução. Um imóvel, para caber num papel, precisa ser reduzido. Então, por isso, sempre que vocês forem ver qualquer tipo de escala, em qualquer tipo de projeto no ramo de vocês, vai ser esse 1 na frente. O que significa 1 para 100? Se não tem nada escrito aqui na frente, é 1 centímetro para 100 centímetros, tá? O que significa 100 centímetros?
para vocês é extremamente importante saber essa relação de centímetros para metros, porque são as unidades que vocês vão trabalhar. Quando vocês estiverem apresentando um imóvel para o seu cliente, quando vocês estiverem vendo qualquer tipo de planta simples, até porque vocês não vão ficar tendo muito contato com plantas muito complexas. Quer dizer o que então aqui na 1 para 100? A cada 1 centímetro no papel, são 100 centímetros lá no imóvel. 100 centímetros é o quê? 1 metro. 80 centímetros, 0,8 metros. É importante vocês saberem essa relação, tá? Então, a cada 1 centímetro no papel é 1 metro lá na casa, ok? Então, se uma parede está medindo 2 centímetros ali no projeto, lá na casa ela mede 2 metros. Não é fixado 100 centímetros, tá? Pode ser 1 para 150, 1 para 200, vai conforme o projeto. Se tem alguma coisa escrita aqui na frente, por exemplo, esse aqui está 1 para 100 metros. O 1 não altera, é sempre 1 centímetro, independente do que tiver na frente. 100 metros, então quer dizer que é 100 metros. Esquece o centímetro aqui, porque está especificado. Então, novamente, se não tem nada escrito, é centímetro, 100 centímetros. Se especificou, então é aquilo ali. Nossa, mas onde que vai aparecer isso? Por exemplo, vocês querem mexer com parte rural, fazenda, sempre tem que ter algum projeto, porque a fazenda é grande. Não tem como você ver, vou visitar a fazenda inteirinha. É muito difícil. Sempre tem que ter um projeto para ter uma noção do tamanho daquela fazenda. E tem fazendas que são muito grandes. Você pode pegar uma fazenda que a cada 1 centímetro do papel são 500 metros. É 1 quilômetro. Por exemplo, se você pegar o Google Maps e olhar ali embaixo, ele tem escala. Só que lá está tão reduzido que é 1 para 100 quilômetros, 1 para 1000 quilômetros. Dá uma olhadinha, tem essa curiosidade que você vai entender por que está escrito aquilo ali lá. Então, foi especificado, é o que está escrito. Se não tem nada escrito, é centímetros, ok? Então, aqui, cada 1 centímetro no papel, são 100 metros lá no imóvel, lá no terreno, ok? Então, tipos de escala, como eu falei para vocês vão sempre tratar com a de redução. Existe a natural, a de ampliação e a real. A apostila traz natural e real. As duas são a mesma coisa. Tá? Caso alguém tenha lido e ficado na dúvida, vocês vão trabalhar sempre com a de redução. Projeções ortogonais. O desenho, o desenho arquitetônico, ele é projeção. Por mais que faça um desenho em 3D, você não consegue ver todas as vistas do imóvel, do objeto, seja o que for que esteja sendo desenhado. Então, existem vários tipos de projeções. Não é só aquela planta baixa que a gente vê atrás do panfleto de imóveis que estão sendo vendidos na planta. Hoje eu vou mostrar para vocês o corte, porque ele é um tipo de projeção que mostra muito detalhamento interno do imóvel, que é extremamente importante para vocês, porque vocês vão mostrar para o seu cliente o detalhamento do revestimento interno, como que vai ser a parte interna do imóvel. Então, você pode fazer projeto olhando de vários ângulos da casa. Acredito que a maioria, vou chutar que todos conseguem visualizar que isso aqui é um lavabo. Então, aqui está a pia, a porta, o vaso, não tem chuveiro, então é um lavabo. Ok? Sabem essa diferença de lavabo para banheiro? Lavabo é aquele banheirinho que é para visita, que não dá acesso à parte íntima da sua casa, que fica normalmente próximo à porta de entrada, por quê? Para a pessoa não invadir ali o corredor dos quartos. E é só para ela fazer as necessidades dela mesmo, não é para ela tomar um banho nem nada, que ela está só te visitando. O lavabo, aqui tem vista A, B, C e D. Aqui que nós vamos fazer o corte. Como que é esse corte? Vocês já viram aquelas casas de Barbie nos filmes americanos que pega e abre no meio e você vê os dois lados por dentro? Aquilo ali é um corte. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um corte olhando para cá, para cá, para cá e para cá, conforme indicativo aqui na nossa planta baixa. Então, primeiro corte, o que a gente consegue visualizar aqui dentro desse banheiro? A gente consegue ver
o forro, a gente consegue ver o detalhamento da pia, que vai ser revestida com pedra aqui, aqui e aqui. A gente consegue ver o pé direito desse imóvel, tá? Pé direito é um termo muito utilizado. Se você ainda não sabe o que é pé direito, vamos uma forma prática para você entender. Pé direito é o vão livre que o seu cliente tem para utilizar dentro do imóvel. Então, por exemplo, o seu cliente está olhando o quarto com você, já está fechando o negócio e aí ele já quer começar a fazer orçamento de guarda-roupa planejado, cozinha planejada, e te pergunta, qual que é o pé direito aqui? Qual que vai ser o pé direito? É a altura do chão até o forro, tá? Não necessariamente até a laje, porque pode ter um forro abaixo da laje e é só até ali que o seu cliente vai poder usar. Ele não vai atravessar o forro e chegar lá na laje, tá? Então, isso que é o pé direito. É o vão livre entre o forro e o chão que o seu cliente pode usar. Você tendo isso na sua cabeça, você não tem erro. Anda com a sua trena, vai lá e mede, ó, o pé direito aqui deu 2,5, deu 2,40. Ah, beleza, mede aqui, 2,40 por 3 é o tamanho que eu quero fazer meu guarda-roupa, que eu vou fechar tudo de guarda-roupa planejado. Tá? Então, para isso que vocês vão utilizar bastante o pé direito. E aqui o revestimento, aqui é azulejo, pastilha, né? Pintura. Cortamos e olhamos o outro lado. Então, aqui a gente consegue ver também o revestimento da pia, consegue ver o tipo de vaso, tá? Esse tipo de projeto, ele é bem fiel ao que vai ser construído, na maioria das vezes. Então, aqui vai ser o quê? Caixa acoplada, que nós sabemos que tem hidra também. E o revestimento da parede mantém o mesmo. Aqui a gente vê o tamanho da porta, posicionamento dela. E a outra parede não tem nada, né? Só a parede mesmo, porque é um lavabo e não tem chuveiro. Ok? Deu para visualizar, entender mais ou menos o que é o corte? O corte ele não precisa ser só de um ambiente, pode ser feito de fora a fora na casa. Tá? Eu fiz aqui só do banheiro para ficar mais fácil de visualizar aqui na tela. Etapas do projeto. Eu vou falar de algumas etapas aqui, que é importante vocês terem uma noção. Mas eu quero frisar que eu ainda não vou comentar muita coisa sobre regularização. Normalmente nas aulas, quando a sala está cheia, os alunos perguntam muito sobre regularização. A regularização, ela varia muito de imóvel para imóvel e também varia de fiscal. Tá? Tem coisa que alguns fiscais perdoam, tem coisa que outro fiscal não permite. Então, cada caso é um caso, tem casa que está numa situação, tem casa que está em outra situação. Então, eu não comento muito sobre regularização na sala de aula, porque se cada colega for ficar perguntando, acaba que a gente não consegue andar com a aula, ok? Mas eu vou mostrar para vocês amanhã no site da prefeitura, onde que tem as informações sobre regularização, que lá é bem didático o material que tem disponível para qualquer cidadão acessar, e aí vocês conseguem ali ler um pouco mais sobre isso, porque é muito legal vocês saberem isso como corretores de imóveis. Vocês com certeza ou já fazem ou vão fazer parceria com algum profissional para fazer regularização de imóvel. Por quê? Regularização de imóvel, para que é importante para vocês? Para ter o HABITS para conseguir financiamento. Isso é extremamente importante para vocês como corretores. Tá? Então é um tema bem importante, mas ele é bem abrangente. Então, no início de tudo, programa de necessidades. O que é no começo? Não só para quem vai construir, para você como corretor de imóveis, se você vai alugar, se você vai vender. Você alugar não, né? Se você vai administrar o imóvel. Você tem que obter as informações, tá? Como tipo de obra, quantidade de cômodos, moradores, extensão do terreno, quantos metros vão ser construídos ou que melhoria que vai ter do imóvel. Tá? Isso é extremamente importante, você ter essa conversa inicial. Tanto o profissional que vai construir, quanto o profissional que vai vender ou administrar. Tá? É muito importante saber para que está sendo feito, qual que é a intenção, ele está querendo investir, ele está querendo morar no imóvel, ele está construindo um imóvel para a filha dele, ele está construindo para vender, construir várias casinhas e vender. Tá? Então, também nesse assunto amanhã, eu vou mostrar para vocês como que vocês olham através da legislação o tamanho da frente do imóvel que tem que ser feito. Tá? Então, o seu cliente quer construir um terreno, quer fazer 3 casas, mas aqui o mínimo de frente de casa tem que ser 12 centímetros.
Então, às vezes, não cabe as 3 casas. Ele teria que procurar um outro terreno ou diminuir o número de casas. Isso aí também amanhã eu vou mostrar para vocês aonde que vocês encontram essa informação. Que também está acessível para qualquer pessoa. Não precisa ter nenhuma senha especial para ter esse tipo de informação. Escolha do lote. Mais uma vez, localização. O que vai influenciar a localização do meu imóvel? Aquilo que é o interesse do seu cliente. Se o seu cliente está querendo fazer algo para investir, então você tem que fazer numa região tal da cidade. Se ele está querendo fazer para, sei lá, fazer várias, salões comerciais, tá? Então tem que ser numa região tal da cidade ou numa região tal do bairro. Ah, ele quer fazer para ele morar. Ele quer mais central, ele quer mais distante. Tá? Então, isso que você tem que analisar e você tem que conhecer a cidade. Você tem que conhecer os bairros da sua cidade. Acredito que a turma de dia de semana, a grande maioria é de Campo Grande. De final de semana que é mais o pessoal de outras cidades. Então, você tem que conhecer Campo Grande. Você tem que saber quais são os bairros novos, onde está saindo um loteamento novo e saber orientar aí o seu cliente, porque essa é a sua função. Edificações vizinhas. Mais uma vez também vou entrar na parte de legislação. Porque tem certo tipo de empreendimentos que, por exemplo, o seu cliente vai alugar um galpão para fazer um galpão não, vai alugar uma esquina ali que está abandonada, ele quer fazer um posto de gasolina. A legislação vigente não permite, por exemplo, que seja feito um posto de gasolina a menos de 1.000 metros de outro posto de gasolina. Tá? Então, se tiver algum posto que é próximo, é posto que é antigo. Porque a legislação ela vai se atualizando, os que já têm licença, têm licença. Tá? Então, tem todas essas peculiaridades que é interessante você saber, por quê? Para você não perder uma venda. Tá? Porque eu já tive aluno que falou, professor, eu estava fazendo todos os trâmites, um mês, fazendo toda aquela correria, vai lá, vai aqui, e cliente quer isso, cliente quer aquilo, estava para fechar. O meu cliente descobriu que ele não podia fazer aquilo que ele queria fazer naquele imóvel. Então, foi um mês que eu perdi meu tempo, digamos assim. Se eu tivesse pesquisado isso antes, e pior que foi o cliente que descobriu, não foi nem o próprio corretor. Por exemplo, varejista de madeireira. Tem certas regiões da cidade que não pode. Aí, seu cliente quer fazer uma dessa, tem um terreno muito bom, maravilhoso, do jeito que ele quer, vai dar no orçamento dele, mas a legislação não permite ele ter a licença dele naquele local. E aí, como que vai fazer depois? Se ele quiser ter um empreendimento, se ele quiser ter um varejista todo com a licença em dia, ele não consegue. Posição em relação ao norte. O que isso afeta a nossa vida? Sol poente e sol nascente. Quem nunca escutou isso? Às vezes acontece de alguém não ter muita noção, mas a grande maioria já escutou sobre isso. Mas o que é isso? O que isso influencia? Tem gente que já ouviu, mas não entende nada, não tem noção de nada. Nossa, Aline, eu tenho que saber o que é norte, sul, leste, oeste, eu tenho que andar com uma bússola baixar aplicativo de bússola no meu celular? Não, não precisa. O que importa para o seu cliente? Vamos falar como que acontece. Normalmente quem está no primeiro imóvel, ou quer sair da casa da sogra, quer sair da casa da mãe, só quer ter seu primeiro imóvel, nem sabe o que é isso. Ou às vezes até sabe, mas nem pergunta. Deu no orçamento dele, vai ser a casa própria, para ele tá ótimo. Agora, quem já conhece, quem já está partindo para o segundo imóvel, ou já morou num imóvel em que, por exemplo, pega o sol poente no quarto, sabe o forno que é o quarto no final do dia. Tá? Se alguém que está assistindo aí, acontece isso no seu quarto, nossa, chega no fim do dia, seu quarto está pegando fogo, está uma sauna, você liga o ar-condicionado e não gela, a parede está pegando fogo, é porque o sol poente pega no seu quarto. E isso dá diferença no valor do imóvel. O que acontece? Quando um arquiteto, um engenheiro faz o projeto, ele pensa nisso. Mas o que os construtores fazem? Eles pagam um projeto e saem construindo aquele mesmo projeto em vários locais, em vários pontos das quadras. Não só na mesma direção do sol, ele muda. O que acontece?
Aquilo que foi pensado para aquele local, na hora que ele construiu para o outro lado, já pega o sol do outro lado. Tá? Então, se o seu cliente perguntar, aqui é sol poente ou é sol nascente? Normalmente, campograndense não quer o sol poente no quarto. Por quê? Nós temos pouquíssimo frio. Regiões mais frias, eles querem o sol na casa deles porque aquece. Nós normalmente não queremos. Então, o que o seu cliente vai preferir? O sol nascente no quarto. Porque aquele solzinho da manhã, que é fresquinho, pega no quarto. Se ele nasceu aqui, ele vai se pôr para cá. Se de manhã o sol está na sua janela do quarto aqui, no fim da tarde ele vai estar lá do outro lado, provavelmente na sala, na varanda. Ou seja, o sol nascente está pegando no seu quarto. Então, o quarto é fresco. Você vai na casa da pessoa, nossa, que quarto fresco, esse seu, o meu é tão quente. Porque o sol nascente pega no quarto dele. Se é um calor, é muito quente, a parede está pegando fogo no fim da tarde, é porque é sol poente no quarto. Então, se você tem dúvida, dá uma olhada no sol. Você foi de manhã no imóvel com o seu cliente. Se de manhã o sol está lá brilhando do lado do quarto, é porque ele nasceu ali do lado do quarto. Se você foi à tarde, o sol está rachando ali na parede do quarto, é o sol poente ali no quarto. E aí você consegue informar o seu cliente quanto a isso. Quando é apartamento, normalmente prédio, dá mais diferença ainda no valor do imóvel. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que do lado de lá é bem mais caro do lado de cá, sendo que ali é a mesma metragem? Por causa do sol, por causa do conforto térmico que aquele imóvel tem. Então, o imóvel que é de frente para o sol, infelizmente tem alguns imóveis aqui em Campo Grande, prédios inclusive de alto padrão, que pega o sol da tarde de frente para o imóvel inteiro. Imagina o seu apartamento inteirinho pegando aquele sol poente a tarde toda. E o de trás não pega. Então, o de trás está bem fresquinho e o seu está de fora a fora uma sauna. Então, obviamente, o que tem o conforto térmico, que é mais fresquinho, vai ser um pouco mais caro. Tá? Então, por isso que dá, às vezes, essas diferenças da frente do apartamento. Ou você escolhe, você vai ter a vista bonita e passar calor, ou vai olhar para a cidade mesmo e vai ser fresquinho, tá bom? Então, por isso que às vezes acontece isso. Projeto final. CREA, CAL. Isso aqui é tudo com o profissional, engenheiro ou arquiteto, ok? Não é responsabilidade do corretor, não são vocês que têm que ficar correndo atrás disso aqui. Então, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer, você faz parceria com o profissional e aí você está sempre dando assistência para o seu cliente. Mas nessa parte não é sua responsabilidade. Não é você que assina nenhum tipo de papel relacionado à obra. E aí acontece do profissional enrolar um pouco e o seu cliente vem te cobrar. Tá? Então, não se deixem ser levado por isso. Tá? Isso não é responsabilidade de vocês. Vocês não têm como assinar nada relacionado à obra lá na prefeitura para adiantar alguma coisa para o seu cliente, tá bom? Tenho isso bem claro para você também explicar para o seu cliente isso. Olha, isso aqui não é comigo, isso aqui é com um profissional, é com um engenheiro ou com um arquiteto. Para vocês não ficarem aí, às vezes, passando aperto com uma coisa que não é responsabilidade de vocês. O que acontece? Que eu deixo de aviso para vocês. Já vi acontecer muito. A pessoa procura um profissional para fazer uma regularização. O que acontece muito? Do comprador pagar para fazer a regularização do imóvel. E aí pega um profissional que não conhece, nunca viu, ou às vezes até indicação. Já aconteceu comigo de eu indicar uma pessoa que eu confiava e a pessoa falhar. Todo mundo é humano, né? Mas o que eu vi acontecer? O comprador foi lá, pagou o profissional para regularizar o imóvel, o profissional pegou o dinheiro todo dele, sumiu e não finalizou a regularização do imóvel. Se não finalizou a regularização, não tem financiamento. E aí o que faz? No fim, o comprador ficou tão chateado, o dono do imóvel também, que ele até desistiu de vender o imóvel. Tá? Então isso aqui é muito sério. ART, anotação de responsabilidade técnica. É isso aqui que vai ligar o profissional ao projeto, ao processo que ele está dando entrada na prefeitura. Tá? ART é do CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia, e RRT é do CAL, que é o Conselho
de arquitetas e urbanistas, ou algo desse tipo. Tá? Então, mas é a mesma função, só muda o nome do documento, é a mesma função, mas a única coisa, fala para o seu cliente, ó, quando der entrada na regularização, exija a RT, exija a RRT do profissional. Por quê? É uma segurança para ele. Porque com aquele documento na mão, ele pode ir no conselho atrás desse profissional. Porque eu já vi profissional enrolar, não entregar a RT, e aí você fica com pouco respaldo. Dá para ir atrás? Dá. Você vai ter que ir judicialmente. Mas se você vai direto no conselho do profissional, ele pode ter o número dele até suspenso. Então, ele acaba tendo que agilizar as coisas porque ele não quer ficar travado lá no conselho dele. Tá? Então, é muito importante orientar o seu cliente. Não é sua função. Repito isso, não é você, corretor de imóveis, que vai mexer com a RT, mexer com o CREA, mexer com o CAL. Mas orienta o seu cliente para você não perder uma venda por causa de terceiros. Ok? Às vezes estava tudo certinho, já tinha o comprador, já estava todo encaminhado, e aí acontece uma dessa que eu vi acontecer, e aí você perde todo o tempo que você investiu, o dinheiro, é gasolina. Só você sabe o tempo que você investe nisso e acaba perdendo, por falta de informação. Então, o profissional vai levar na prefeitura toda a documentação necessária para poder dar entrada no processo. Tá? Aqui estou falando tanto da regularização quanto de uma construção do início. Tá? Sempre, sempre, sempre é o profissional de arquitetura ou engenharia que vai dar entrada nessa parte. Não é você, corretor de imóveis. Essa função não é sua. Não se deixe ser cobrado por uma função que não é sua. Quando precisa regularizar? É muito importante destacar isso aqui para vocês, tá? Então, em reformas de interior de apartamentos, casas, lojas, não precisa de aprovação da prefeitura. Se você está fazendo algo interno, você não vai ser multado por isso e você nem precisa dar entrada em prefeitura disso. Tá? No caso de apartamento, dependendo do condomínio, só precisa da aprovação do condomínio. Apenas reforma com acréscimo de área construída precisa ser regularizada. Então, o cara ele tinha um habite no imóvel dele, aí ele reformou a casa toda. Trocou piso, trocou isso, trocou aquilo, mas ele não aumentou a área construída. Ele não fez um banheirinho a mais, ele não fez uma lavanderia a mais, não aumentou nada. Só mexeu na estética. O habite dele tá ok. Tá? Não vai alterar nada, não vai ficar irregular. Mas ele aumentou um banheirinho, tá irregular. Alterou a área construída dele. Eu tinha um tanque lá fora, no canto ali, eu peguei e cobri o tanque para não pegar chuva. Tá irregular. Cobriu, é área construída. Aumentou a área construída, o habite está irregular. Aí tem que regularizar. A regularização, questão financeira. Fora o que você tem que pagar para o profissional, que eu não vou entrar nessa parte, a taxa da prefeitura é proporcional à área que você está regularizando. Tá? Então, a casa tem 200 metros construídos. Tá ok, ela tem habites desses 200 metros construídos. Aí ela aumentou mais 20 metros. Ela vai pagar imposto sobre esses 20 metros que ela aumentou. Tá? Não é sobre o imóvel inteiro. Desde que já tenha habites dessa outra parte construída. Porque que acontece muito? O pessoal não faz habite de nada, faz lá uma casa de 100 metros construídos, vai regularizar, vai ter que pagar dos 100 metros, porque ele nunca teve habites. Ok? Então, assim, dá para você ter uma noção se vai ter um gasto muito grande ou não. O correto, quando você está fazendo uma reforma que você vai ampliar a área construída, é você ter o alvará de construção, quando fizer a reforma com acréscimo, tá? Esse é o que está previsto na lei, que você tem que ter um alvará de construção. Eu não posso afirmar aqui para vocês que todo mundo que está fazendo reforma, e até mesmo todo mundo que está construindo, tem alvará de construção. Mas esse é o correto, tá? O que é o alvará de construção? Importantíssimo para a nossa prova.
documento expedido pela prefeitura que autoriza reforma ou construção de um imóvel, tá? Então acontece das pessoas estarem construindo lá nos bairros mais distantes do centro, construir, terminar e depois só regularizar, esperar uma anistia. Acontece. E acaba que às vezes a fiscalização não pega, mas não é o correto. Imóveis mais centrais, não tem jeito. A fiscalização sempre acaba passando, então o interessante é sempre já dar entrada no alvará de construção. E agora a prefeitura tem o alvará imediato, que é rápido para você conseguir o alvará dependendo do tipo de construção. E reforma também. Vou comentar aqui com vocês alguns tipos de projeto. Não vou aprofundar muito, porque isso aqui é bem técnico, só para vocês terem uma noção de alguns tipos de projeto. Planta baixa. O que é a planta baixa? Vamos falar mais simples possível. É aquela planta que você vê atrás do panfleto, que o pessoal distribui aí, tá? Mas o que ela é mesmo? Eu não me lembro agora se tem no caderno de questões essa pergunta. É um corte transversal na edificação, tá? Calma que eu me perdi. É um corte transversal à edificação, uma altura mais ou menos de 1,5 m, em que você visualiza os ambientes que compõem o projeto. É como se você tirasse o telhado da casa e olhasse ela por cima, tá? Então é isso. Acredito que essa aqui a maioria conhece, que todo mundo já viu, porque sempre tem atrás dos panfletinhos, então é difícil alguém que não tenha visto. Essa aqui é humanizada, tá? Renderizada. Ela parece mais um desenho, não lembra tanto um projeto, mas o projeto mesmo ele é mais próximo disso daqui. Esse aqui é mais técnico, esse aqui não é muito comercial, esse aqui já é mais comercial. A pessoa consegue visualizar os ambientes, mais ou menos quais móveis vão caber ali. Projeto de fachada, isso aqui é importante para a nossa prova. Vista externa de qualquer um dos lados da casa ou do empreendimento. Quando a gente fala, vou reformar a fachada da minha casa, o que você pensa? Ele vai reformar a frente da casa dele. Mas o projeto de fachada não necessariamente é da frente, tá? O projeto de fachada pode ser, por exemplo, da lateral. Isso aqui é um projeto de fachada, não é a fachada frontal, é a fachada lateral. Ok? Então, projeto de fachada de qualquer um dos lados da casa, desde que seja da parte externa. Sendo da parte externa, é projeto de fachada. Planta de cobertura. Ela é bem simples, ela é só para mostrar para onde caem as águas do imóvel. Tá? Como vocês conseguem ver aqui, a setinha está mostrando para onde está descendo a água. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está assim. Então, desce água para cá, desce água para cá, provavelmente tem calha aqui para a água poder sair por aqui. Isso é uma planta de cobertura, é só para mostrar isso mesmo. Tá? A questão de águas. Para quem não conhece esse termo, é um termo utilizado, existe esse termo, tá? Águas, quantas águas tem? Quantas quedas de água. Então, sabe aquela edícula lá no fundo do imóvel, que todo mundo fala, eu vou construir um puxadinho meia água lá no fundo da minha casa. Não é meia água, gente, é uma água, tá? Meu cliente falou meia água, deixa ele falar, não tem problema, não fica corrigindo o homem, não. Mas você ter essa consciência que é uma água. Então, aquele puxadinho lá no fundo, que só tem um telhado assim, é uma água. Quando tem 2 telhados, 2 águas, 4 águas, aí, esse aqui tem diversas águas, não tem nem como ficar contando, ok? Mas aqui dá para vocês entenderem o que é esse termo das águas. Planta de situação, vocês vão ver muito isso aqui em loteamento. Se vocês mexem ou vão mexer com loteamento, sempre tem uma planta dessa para mostrar onde estão os lotes. Sempre, tudo que você vai dar entrada, a grande maioria tem que ter um projeto de situação. Planta de situação. Até mesmo quando vai dar entrada lá na Energisa, por exemplo, para um novo empreendimento. Tem que colocar a planta de situação, junto com o projeto. Ela é bem básica mesmo, ela é só para mostrar a quadra onde está o lote, as ruas do entorno e onde que ele está. Se ele está na esquina, se ele está no meio da quadra, porque isso dá a diferença bastante, se está na esquina ou no meio da quadra. Áreas e índices.
Da apostila de vocês tem esse quadro, que fala sobre alguns índices. Taxa de ocupação, taxa de elevação, índice de aproveitamento, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito com vocês, porque isso aqui é bem técnico. Mas eu vou dar uma noção do que é cada um, porque a gente vai ver amanhã na legislação, comenta bastante sobre isso. Isso influencia demais para quem quer construir, tá? Então, é interessante você entender um pouco disso daqui, para quando você for mexer com, por exemplo, você vai fazer parcerias sua vida inteira. Isso não tem jeito. Caso você faça alguma parceria com um construtor, por exemplo, você pode auxiliar ele nessa parte. Tá? Taxa de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? É a porcentagem do terreno que pode ser ocupada pela projeção da edificação. Tá? Então, como dá para, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, conseguem entender, mas, por exemplo, aqui o imóvel, imagina que isso aqui é um imóvel, tá? Aqui ele tem algo para fora aqui. Você olhando por cima, você vê desse jeito. Mas não tem nada aqui embaixo, ele não está encostando no chão. Mas você olhou por cima, ele ocupou, ele entra na taxa de ocupação. Tá? E qual que vai mudar a minha vida a taxa de ocupação? A área permeável. Então, conforme a zona de Campo Grande, conforme a zona da cidade, tem uma taxa de ocupação que pode ser utilizada. Então, por exemplo, se a taxa de ocupação é de 40%, quer dizer o quê? Que ele só pode ocupar 40% do imóvel. Os outros 60% tem que ser impermeável. Então, aqui nessa região de Campo Grande, tem que ter 60% impermeável, porque ele só pode ocupar 40%. Então, aquilo que ele quer construir já não dá para ele fazer aqui. Porque ele vai passar da taxa de ocupação e ele não vai conseguir regularizar. Loteamento e desmembramento. Isso aqui é bem importante para vocês. Porque aqui não tem quadro, né? Era bom eu desenhar. Qual que é a maior diferença? Abertura de vias. Tá? Então, vamos tentar imaginar aqui. Tem um lote grande, tá? E o que a legislação de Campo Grande prevê? Para você abrir um lote, lotear ou desmembrar, ele tem que ter frente para uma via oficial. Ele tem que ter frente para uma rua que existe. Vamos usar um termo mais simples. Eu vou repartir o meu terreno em terrenos menores. Só que tem uma ruazinha de chão lá atrás que abriu o pessoal passando lá e eu quero fazer um terreno para aquele lado de lá. Se aquela rua é uma rua que não está oficial ainda, você não pode abrir o terreno com a frente para lá. Tem que ser para frente de via que é oficial. Tá? Ela está registrada, digamos assim, ela está registrada na prefeitura. Tá? Então, seu cliente tem um terreno bem grande, ele quer repartir em terrenos menores. Se ele conseguir repartir esses terrenos e todos ficarem com frente para uma via que é oficial, beleza, ele só reparte tudo, isso é desmembramento. Aí ele tem um terreno muito grande, que ele não quer fazer vários lotes compridos, ele quer cortar aqui no meio, fazer um lote virado para lá, outro lote virado para cá. Mas a rua de trás não é oficial. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir uma rua. Aí, quando ele tem que abrir uma rua para poder fazer esses lotes do jeito que ele quer, aí é loteamento. Conseguiram entender? O pessoal que está aqui conseguiram entender isso? Então, não precisa abrir rua, é desmembramento. Precisou abrir rua para poder fazer do jeito que quer fazer, é loteamento. E qual que é a diferença dele? Assim, para quem está fazendo o loteamento e o desmembramento. Por que tem essa diferença? Sempre que vai fazer um desmembramento com mais de 20 hectares ou um loteamento de qualquer tamanho, precisa ser doada para a prefeitura uma porcentagem do lote. Por que isso? Nossa, a prefeitura quer tomar conta de tudo, a prefeitura quer ter um terreno para ela, uma parte do terreno para ela. Porque você está aumentando o número de pessoas ali. Loteamento normalmente é um terreno bem grande,
que vai vender e vai muitas famílias morar ali. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar os postos de saúde da região, vai sobrecarregar as escolas da região. Então é para isso que a prefeitura pede essa doação de uma parte da área, para uma futura praça, uma futura escola, um futuro posto de saúde. É para isso essa doação. Não é para a prefeitura ter para ela aquele imóvel, é para ser direcionado para isso. Quando é desmembramento, essa porcentagem é menor. Quando é loteamento, a porcentagem é maior. Isso que muda pro empreendedor, para quem está fazendo. Então, também é importante para a prova, tá? Essa diferença de loteamento para desmembramento. Loteamento, abertura de via. Desmembramento não abre via nenhuma, só reparte os lotes ali, todos com frente para a via oficial e tá ok. Se ele tentar dar entrada com o projeto na prefeitura, com algum lote para uma via que não é oficial, não vai ser aprovado. Tá? Ah, eu vou lá tentar, vou dar uma de João sem braço. Não adianta, vai ser reprovado. Ele pode até fazer loteamento, que tem uns que fazem. Tem loteamentos em Campo Grande que o cara pega e reparte tudo e não consegue fazer matrícula para todos eles. Tem em Campo Grande, condomínio inteirinho, que ainda está no nome do primeiro proprietário. Porque o cara fez irregular, então ele não consegue regularizar na prefeitura, continua no nome do primeiro proprietário, está todo mundo morando ali com um contratinho na mão, mas não consegue a escritura do imóvel, nem matrícula, nem nada. Porque o cara fez um negócio que não pode ser feito. Por isso a importância de ser tudo regularizado, de ser tudo conforme a lei manda, porque aí fica irregular. Imagina para vender esse imóvel, você não consegue tirar a sua escritura, você vai conseguir vender? Até vende, mas é só dor de cabeça. Fica só no contrato. Índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento ele é um índice um pouquinho mais complexo para eu ficar explicando muita coisa para vocês. Então ele estabelece a quantidade máxima de metros quadrados possíveis de serem construídos no lote. Tá? Então, eu só posso construir 40% do lote. Mas não quer dizer que eu posso fazer só no térreo. Eu posso construir para cima e aumentar a minha metragem. Tá? Então, esse índice de aproveitamento que vai dizer o quanto que eu posso aproveitar isso daí. O que conta como área construída? Área coberta. Como eu tinha falado para vocês. Tem um tanque, a lavanderia toda ali na lateral da casa, mas não está coberto. Quando chove, pega a chuva lá no meu tanque. Se pega a chuva, está tudo descoberto, não é área construída. Tá? A prefeitura não considera como área construída. Cansei de pegar chuva na minha máquina. Minha máquina já queimou 3 vezes porque está pegando chuva. Vou cobrir. Cobriu, é área construída. Ok? Garagem mesmo. O que as pessoas fazem muito em regularização? Pega e destelha tudo a garagem. Porque não é mais área construída. Aí depois que é aprovado, vai lá e cobre tudo a garagem de novo. Ficou irregular, né? Se quiser vender depois, vai ter que destelhar de novo ou regularizar. Então, cobriu, é área construída. Descobriu, não é mais área construída. Portas e janelas. Vou comentar um pouquinho com vocês aqui sobre algumas portas e janelas e como eles são representados nos projetos. Tá? Então, a porta, esse tipo de porta, porta de abrir, tá? Não é errado esse termo, pessoal, é muito utilizado, inclusive. Porta de abrir ou porta de giro, uma folha, 2 folhas. Ela sempre é representada aberta, mostrando o caminho que a porta faz. Porta de correr, pivotante, sanfonada, pantográfica ou camarão. Essa porta camarão ela é mais estética. Como a gente tem chuva muito forte em Campo Grande, ela é difícil você conseguir garantir a vedação dela. Então, normalmente ela é utilizada mais para estética. A gente coloca ela e atrás coloca uma de correr para garantir a vedação. Então, elas são bem intuitivas. Você olha o desenho no projeto e você consegue identificar que tipo de porta é. Por exemplo, a sanfonada, né? Você consegue ver que é uma porta que alguém abriu e está ali parecendo uma sanfoninha. Tá? A porta de correr também, não tem muito mistério aqui. Tá? Então, aqui é o desenho, a foto mesmo da porta, da janela.
Aqui já são as janelas, ok? Maxinhar. Essa aqui não está sendo muito utilizada ainda aqui, tá? Persiana integrada, esse aqui está usando muito, principalmente alto padrão. Se você pretende mexer com alto padrão, você tem que começar a entender um pouco mais dessas coisas mais, como fala? Requintadas, mais modernas. Persiana integrada, tem muita gente que nunca ouviu falar, mas isso aqui tem há um tempo. Tem mais de ano essa persiana integrada. Inclusive, ela é motorizada. Aperta o botãozinho, ela enrola e ela veda tudinho, fica blackout. Você compra junto com a janela. Não é uma persiana que você compra separada. Até dá, só que a estética não fica legal, fica aquele motor para fora. O ideal é você já encomendar com ela embutida na janela. Ixi, isso aqui, as casas de alto padrão, tudo já tem. Tá? Então, por isso também a importância. Caso você queira mexer com alto padrão, você tem que saber o que tem de novidade no mercado. Basculante, guilhotina, de correr padrão, que está usando faz tempo, que todo mundo engatou nessa de correr e não larga mais dela, né? De giro e bay window. Essa bay window, apesar de ser um nome estranho, a gente vê mais em filme americano, também ela é utilizada em imóveis de alto padrão. Mas não tanto quanto a de persiana integrada. Tá? Projetos de residência. Vamos falar um pouquinho sobre algumas classificações. Tá? Residências isoladas. Cada uma no seu terreno, cada uma no seu lote. Não tem mistério, né? Tá? Então, a casinha aqui, sozinha, uma casinha bem básica, bem simples, minha casa, minha vida. Residências geminadas. Meus alunos do CETEPS, corretores formados no CETEPS, todos sabem que não é casa germinada, é geminada, tá? Lembra de gêmeas que não tem erro. Ah, o meu cliente falou germinada. Não tem problema, deixa passar, não vai corrigir seu cliente. Deixa, o cliente sempre tem razão. Deixa ele pensar que é germinada. Só se você tiver intimidade, você dá um toquinho, então é geminada. Mas você já sabe, não pode falar que não sabe. Residências geminadas são ligadas por uma parede em comum. Por exemplo, um grande exemplo que acho que todo mundo conhece, o Village Paraty, que é aquele complexo gigante com não sei nem quantas casas tem lá, lá é geminada. É uma casa coladinha na outra. É quando a casa ela compartilha a mesma parede. O que normalmente acontece, infelizmente, não deveria. Quando você fala para o seu cliente que a casa é geminada, o que ele pensa? Eu vou escutar tudo que acontece no meu vizinho e o meu vizinho vai escutar tudo que acontece na minha casa. Se eu der descarga de madrugada, eu vou acordar todo mundo. Infelizmente, tem imóveis que são assim. O correto é ser feito um isolamento acústico, só que aí demanda dinheiro, né? Então, o que o pessoal faz? Dá uma engrossada na parede para passar na fiscalização, porque o banco também olha isso. Não é só a prefeitura para autorizar. O banco, quando ele vai liberar o financiamento, ele verifica isso. Se a parede que está entre as duas casas ali, sendo compartilhada, ela é muito fina, ela tem menos de 22 centímetros, eles não aceitam. Então, o que dá para fazer? Quem mexe com construção sabe que dá para fazer isso. Dá uma engrossada na massa ali na parede que consegue chegar nos 22 centímetros e subentende-se que tem duas paredes, porque esse é o correto. Fazer duas paredes ali coladas, o quarto de um está aqui, o quarto do outro aqui, não deveria escutar nada. Mas o pessoal, infelizmente, burla isso daí e acaba que escuta. Mas se fosse feito o isolamento acústico correto, não escutaria nada. Importante para a nossa prova também, tá? Residências geminadas. Bem tranquilo. Então aqui as duas residências têm a parede em comum. A parede do meu quarto dá para a garagem do vizinho. Então aí não é geminada. Tá? É geminada quando são dois ambientes fechados que compartilham aquela parede. Se tem a garagem entre as casas, aí não é geminada. Mas se aqui pega a sala de um e aqui é o quarto da outra casa, aí é geminado. Estão compartilhando em ambiente fechado. Residências em série.
É uma do lado da outra, mas não é geminada. Tá? Então, por exemplo, aqui, elas estão uma do lado da outra, mas você vê que tem um corredor aqui. Aqui que a imagem não dá para ver muito bem, né? Mas tem um corredor aqui, então elas não estão geminadas. Conjuntos residenciais. Tem mais de 20 unidades, tem horizontais, tem verticais. E o que estão se fazendo bastante? Esses conjuntos, esses complexos, né? Que tem toda a área comum aqui, que tem várias coisas para interter os moradores, que às vezes nem precisa sair de casa para resolver certas coisas, para ir num parque não precisa. Tem piscina, tem bastante... Não é bastante árvores. Aquilo que o arquiteto faz. Paisagismo, exatamente. Bastante paisagismo ali, bem agradável, que a pessoa não vê necessidade de sair de casa para fazer isso. Mas o pessoal sempre sai para fazer uma corrida e tudo mais. Mas tem tudo ali dentro do condomínio. Fundação e estrutura. Isso aqui é bem técnico, tá? Então eu não vou entrar muito nessa parte aqui. Vou dar uma comentada por cima e falar um pouquinho do que vai ser mais cobrado de vocês aí quando forem profissionais habilitados, trabalhando aí como autônomos e tudo mais. Fundação, ela evita que a obra afunde, tá? Por ação do peso próprio ou alguma coisa adicional ali que colocou. O que eu quero falar para vocês sobre fundação? Toma cuidado com trinca. Eu já vi pessoas com casa, não é essa casa, essa aqui eu peguei da internet, mas eu já vi pessoas com casa nessa situação que o cara põe para alugar. E aí isso aqui, quando tem esse tipo de trinca, na horizontal é problema de fundação, a casa está afundando. Sabe aquela casa que está com essa trinca horizontal? Ela está com as portas, começaram a emperrar, porque está afundando. E dependendo da situação do imóvel, ele pode estar condenado. Não dá nem para arrumar. Ou para arrumar é caro, porque tem que reforçar a fundação, reforçar a estrutura. E aí você vai lá e pega um imóvel desse para administrar? Pega um imóvel desse para vender para a pessoa morar? Ah, é diferente. A gente colocou lá no contrato que vai ser para demolição, ele vai aproveitar o terreno. Em algum lugar está escrito isso. Não, ok, tudo bem, tá claro que a pessoa não está comprando para morar, está comprando só pelo terreno e vai demolir a casa. Normalmente acontece muito da casa estar tão deteriorada, às vezes nessa situação, que o cara só pede o valor do terreno. Ele nem coloca valor de construção nenhuma porque a casa não vale. Mas se você for alugar, é extremamente perigoso. Isso aqui corre risco de vida. Porque se a casa cai, se a casa desmorona, morre alguém lá dentro, você imagina a dor de cabeça para todo mundo que está envolvido no negócio. Tá? Então, corre disso aqui. Não mexe com o imóvel nessa situação aqui, porque é só dor de cabeça para você. Estrutura. Falar em estrutura de uma edificação é o mesmo que falar do esqueleto humano, é o que dá sustentação para a casa ficar de em pé. Mesma coisa, só que a estrutura são trincas diagonais. Ah, na minha janela, lá embaixo no cantinho da janela, deu uns rachadinhos ali, isso aí é normal. Fica tranquilo, isso aí é o que mais acontece. O pessoal não faz o que tem que fazer na estrutura da janela, a janela vai pesando, dá umas trincadinhas ali, isso aí não vai derrubar a sua casa. Ou a casa do seu cliente, né? Mas esse tipo de trinca aqui, quando você vê o outro lado, isso aqui, gente, é um desespero. Corre disso aqui. Eu já vi casa que você vê que tá assim, de fora a fora na casa tem a trinca em todas as paredes. Você vê que a casa tá fazendo isso aqui. Aí Deus o livre, dá uma chuva extremamente forte, pô, termina de cair. O banheiro tá afundando. Nossa, essa casa que eu vi, eu morri de medo de entrar na casa, de tão preocupante que tava. Então isso aqui também é perigoso. Corre disso. Não pegue imóvel. Não, nós vamos reformar, vamos fazer um vergalhão ali. Rapaz, acha um pedreiro doido aí. Não, isso aí a gente vai dar um jeito. E a gente mete uma massa ali, ó, põe um monte de vergalhão de ferro, fecha, vai ficar firme. Corre disso. Quando tá nessa situação aqui, é muito difícil conseguir salvar o imóvel.
E se conseguir, vai ser muito caro. É caro você mexer em estrutura e em fundação. Não compensa. É melhor você derrubar tudo e fazer de novo. Então, corre dessa furada. Alvenaria estrutural. Eu vou passar aqui para quem não sabe o que é alvenaria estrutural. E já volto ali no texto. Tá? Acho que todo mundo já deve ter visto isso aqui construindo em algum lugar. Algumas pessoas podem ter pensado, mas como que esse negócio está em pé? Porque você não vê pilar. Tá vendo? Você não vê... Parece que não tem concreto ali, é só um Lego que o pessoal foi só encaixando em cima do outro. Tá? Mas não é bem assim, gente. Se o negócio fosse desabado de uma hora para outra, não estava fazendo um monte de empreendimento que tem nesse estilo aqui. Tem grandes incorporadoras, grandes empresas de nomes conhecidos, que eu não vou ficar citando, que mexem com isso daqui. Não só aqui, como em outras cidades também. Tá? Então, qual que é o porém? Vamos dizer assim, as desvantagens da alvenaria estrutural, que é muito importante se você, como corretor de imóveis, for vender esse tipo de imóvel. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Porque para várias pessoas, isso ainda é uma incógnita. As pessoas ainda não têm muito conhecimento. Inclusive, alguns falam, não vou comprar porque isso aí vai cair, isso aí é perigoso. Não, não é assim. Se fosse, não estava sendo feito. Por que está fazendo muito isso daqui? Porque é uma obra que ela é um pouco mais barata. Por quê? O volume de massa é muito menor, não quebra tanta coisa, não tem muito entulho. É uma obra muito rápida, sobe a parede rapidão, porque é só basicamente encaixando os blocos. Então, acaba que consegue fazer um imóvel mais acessível, consegue fazer um imóvel mais barato e consegue aí alcançar um leque aí de clientes muito maior, tá? Mas quais são as desvantagens? O que você tem que deixar claro para o seu cliente, tá? Isso aqui é muito importante. Mas ali ele tem contrato, vai estar tudo escrito no contrato dele, eu te garanto que vai estar escrito no contrato dele. Mas nem todo mundo lê contrato. E o que você puder deixar claro é o melhor. Quanto mais sincero você for em relação a isso aqui, é melhor, para depois não ter dor de cabeça, não ter cliente ligando para você e xingando de tudo quanto é nome, que acontece. As paredes, elas são feitas de blocos, não tijolos. São blocos pesados, são blocos resistentes, blocos estruturais. Tá? Então, eles vão dar sustentação para esse móvel, mas não é tijolo comum, tá? É uma construção diferente. Não existem pilares de concreto. Seu cliente às vezes passa na frente da construção e fala, mas como que não tem pilar? Como que tá só encaixando no outro ali? Que negócio estranho é esse? Na verdade, tem concreto ali, tá? Não é que não tem concreto, mas você não vê um pilar de concreto, então você fica meio assim. Então, você que está vendendo tem que ter essa segurança. Se você não passa essa segurança para o seu cliente, não adianta você esperar que ele acredite que é seguro. Então, vocês têm que ter essa consciência que esse tipo de imóvel é seguro sim. Você tem que passar essa segurança. Mas o seu cliente não vai poder ficar mexendo nas paredes do apartamento. Eu comprei com 2 quartos e uma sala, meu filho mudou, eu quero ampliar a minha sala, eu vou derrubar a parede. Não pode. Não pode em hipótese alguma. Porque esse tipo de imóvel já vem tudo embutido. Parte elétrica, parte hidráulica, ele já vem a tubulação do ar-condicionado embutido lá no quarto. É só você colocar o ar-condicionado lá no buraquinho certo. Mas eu resolvi que eu quero colocar um ar-condicionado na minha sala, porque lá não tem a tubulação para ar-condicionado. Não pode. Nossa, Aline, mas por que eu não posso? E agora, eu não vou ter ar-condicionado na minha sala? Só se for portátil. Ou se já tiver a tubulação pré-existente. Não, já deixaram um ponto aqui para eu só colocar ar-condicionado. Beleza, coloca. Mas se não tem, você não vai poder colocar, tá? Por quê? Você imagina que aqui é a sala. Aí vem a pessoa e coloca o ar-condicionado aqui. O de baixo vai falar, se o de cima pode colocar também, vou poder, né? Todo mundo coloca ar-condicionado aqui. O ar-condicionado, aquele split, parece que ele é levinho. Mas o condensador que fica lá fora é pesado. E aí vai fazer o quê? Vai fazer um peso a mais,
que não foi previsto nessa construção. Vai fazer um peso desse lado da parede e a alvenaria estrutural, o nome já fala, a alvenaria é a estrutura. Então você não pode colocar um peso extra aqui que não foi previsto na construção. Onde eles colocaram a tubulação para o ar-condicionado foi previsto, então você pode colocar. Então seu cliente não vai poder colocar ar-condicionado na parede onde não tem tubulação para isso, tá? Porque a própria parede é a estrutura do imóvel. Ah, ele quer ficar quebrando de fora a fora porque acho que tem pouca tomada na cozinha. Eu quero mais tomada na minha cozinha. Você vai ter que fazer de sobrepor na parede. Você não pode sair quebrando de fora a fora para embutir mangueira para pôr mais, passar mais alguma tubulação ali. Não pode, tá? Então essas são as desvantagens da alvenaria estrutural. Se forem vender esse tipo de imóvel, pesquisem mais, tenham conhecimento do que vocês estão vendendo, porque o cliente vai perguntar. Tem alguns imóveis que tem uma placa na frente. Este condomínio é de alvenaria estrutural. Aqui não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. De tão sério que é isso aqui. A pessoa realmente não pode. Eu já fiquei sabendo de um imóvel que a mulher foi teimosa, derrubou a parede e ela está respondendo processo judicial. Porque não pode, ela está mexendo na estrutura do imóvel inteiro. Ela está colocando em risco a vida de todo mundo por um capricho que ela quer tirar a parede. Salvo em situações em que no projeto ele já prevê uma parede que pode ser movida. Tem empreendimento que eles fazem isso. No manual do proprietário, vem ali, ó, a parede tal, ali, não sei, a parede, por exemplo, da cozinha. Se quiser fazer cozinha americana, pode cortar ali a parede. Eles já preveram isso no projeto. Aí tudo bem. Se não for nesse sentido, se não tiver algo já pré-definido, fica do jeito que está. Não altera o apartamento. Instalações de esgoto. Fossa séptica. Acho que todo mundo sabe para que serve uma fossa, né? Não preciso ficar aqui explicando com muitos detalhes para que serve uma fossa séptica. Mas ela é basicamente para ir toda a parte líquida e sólida aí vai para a fossa. Sumidouro. O que é o sumidouro? Comece a prestar atenção quando você vai em imóveis novos que ainda não tem rede de esgoto. Às vezes tem, mas não tem a ligação para as casas. Ou até, se alguém quiser comentar aí embaixo que já viu, você vê duas tampas de fossa. Alguém já deve ter visto isso. Não são duas fossas, é fossa e sumidouro. Porque a prefeitura e o banco têm cobrado isso. Tem que ter fossa e sumidouro. O que é o sumidouro? Basicamente é um buraco no chão que se destina a absorver a água proveniente da fossa, tá? Caixa de gordura e outras origens. Então aqui é o desenho para vocês conseguirem entender. Esse filtro anaeróbico seria o ideal, mas não vamos também ficar nos iludindo que as pessoas vão construir um filtro ali no meio, né? Mas aqui ficou legal para vocês visualizarem. A fossa, ela deveria ser impermeabilizada. Fossa não é para ficar vazando, para ficar afundando o que está em volta dela. Ela tem a base de concreto, é impermeabilizada. Tudo vai para a fossa, líquidos e sólidos. No fundo vai ficando a parte sólida. O que transborda? Transborda o líquido. Esse líquido que transbordar vai lá para o sumidouro. Aqui no fundo do sumidouro não é impermeabilizado. Normalmente joga uma areia, uma brita ali no fundo. Para essa água vir para cá, já tem uma filtragem aqui e ela consegue retornar para o lençol freático, consegue retornar para o meio ambiente. Então, o que acontece? Ele evita de ficar transbordando a fossa, porque quem tem fossa sofre com isso. De tempo em tempo, acaba transbordando ou tem que chamar a empresa para poder tirar o que está muito cheia. Com isso aqui, evita. O que vazar vai para o sumidouro. Também é uma questão ambiental, né? Retorna a água para o meio ambiente. Se o sumidouro for dimensionado para isso, tá? Só se ele foi calculado para isso. Dá para ligar nele algumas grelhas de água da chuva, que aí evita da água ficar escoando para o córrego, para a rua.
Também dá para fazer isso. Mas não é porque dá para fazer isso que, comprou uma casa, seu cliente está comprando uma casa que tem o sumidouro, aí você fala para ele, não, se quiser dá para colocar água da chuva no sumidouro aqui. Não faça isso. Porque ele não foi dimensionado para isso e aí vai transbordar o sumidouro e você já viu o que vai virar, tá? Só se ele já foi, já comprou, já estava assim, já foi dimensionado para isso. Aí tranquilo, ele vai aguentar a água da fossa e a água da chuva. Caso contrário, não mexe. Aqui é um orientativo mais simples, mais realista, né? Não tem o filtro. Então tem várias caixinhas de passagem, caixinhas de inspeção na casa toda. Todas elas direcionam para a fossa. O que transbordar da fossa vai para o sumidouro. Ok? Entenderam, meninas? Questão do sumidouro. É cobrado isso da prefeitura. E o banco também. Ele vê se tem fossa e sumidouro. Se tem só a fossa, tem que fazer sumidouro. Tá regularizando o imóvel que tem fossa, não tem ligação de esgoto na casa. Tem que construir o sumidouro para poder regularizar. Vamos falar agora um pouco de revestimento. Revestimento, ele é tudo aquilo que reveste alguma coisa. Então, se a gente pensa revestimento, a gente acha que é coisa de parede, mas o piso é um revestimento, as coisas de parede são revestimento. A gente vai ver aqui vários tipos de revestimento. Não estou falando de todos, né? Mas vou falar de uma grande parte. E aqui a parte mais importante, como eu já tinha falado, para você que quer mexer com um alto padrão. Isso aqui é crucial, é essencial você saber de revestimento, porque um imóvel, não levando em consideração a localização, que isso aí também influencia, mas um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, não precisa ser uma mega mansão construída. Nossa, aquela casa assim gigante, de não sei quantos metros construídos, não precisa. A casa pode ter um tamanho razoável, você vê isso nos grandes condomínios. Dama, Alphaville, não são todas as casas que têm o primeiro piso. Várias casas são térreas, não são casas gigantescas, mas o que você vê por dentro? Revestimento de alto padrão, revestimento de alta qualidade, revestimentos mais modernos, mais novos que existem estão lá. Inclusive, isso vai dizer a idade do imóvel. Se você entra num condomínio desse, eu já vi num condomínio, não sei se já reformaram a casa, mas eu entrei num condomínio desse há 1 ano atrás ou 2 e tinha uma casa que estava revestida com grafiato. Hoje, uma casa num condomínio de alto padrão, revestida com grafiato, é uma casa que foi construída recentemente? Não, né? Alto padrão hoje, você fazer a fachada da casa com grafiato, não tem o menor cabimento. Porque grafiato hoje é super popular, todo mundo usa grafiato em casa. O que você entende? É uma casa antiga. É uma casa que foi construída quando o grafiato estava na moda do alto padrão, era caríssimo. Então, se você vai mostrar uma casa de alto padrão para o seu cliente com um revestimento que é antigo, não vai cativar os olhos do seu cliente. Se ele tem condição de pagar algo moderno, por que ele vai pagar uma casa que é revestida com grafiato? Se ele pode pagar hoje um granelli, um cristaline, que ainda está caro, que eu vou mostrar para vocês o que é. Que por sinal é lindo. Estou esperando dar uma reduzida, dar uma popularizada para eu colocar na minha fachada o granelli. Então, o que é revestimento? Chapisco é revestimento, reboco é revestimento, azulejo. Eu acho interessante esse azulejo aqui porque ele parece que é uma coisa antiga. Como que falava? Era ladrilho? Que eram essas pecinhas pequenas, né, de cozinha da avó. Hoje o que tem? Hoje tem porcelanatos, é alguma coisa português, né? Hoje tem porcelanato do tamanho de 9 peças dessa, é chiquérrimo. Você vê nas casas do Dama, eu vi numa casa do Dama, reformando, colocando isso aqui na cozinha, e ficou lindo, é vintage, né? Então é o quê? É o que voltou à moda. Parece que é uma coisa antiga, mas não é. Mas é outro material também, né? Antes era aquelas pecinhas, agora é um porcelanato lindo. Alguns tipos de piso. Piso de vinil ou PVC.
ele é bem resistente, tá? Não tem junta, não tem esse rejunte, ele só corta ali, fecha de fora a fora, tá? Ele é muito utilizado, inclusive, em academias, pela resistência dele. Não tem emenda. Porcelanato. Os porcelanatos dessas cores neutras, ele é mais, assim, ele é bem comercial. Casas de alto padrão que estão sendo construídas para venda, não é específico para a família tal, normalmente eles utilizam essas cores. São cores neutras, é como se fosse o pretinho básico. Aquele vestido preto que dá para você usar em qualquer evento, é o porcelanato de cor neutra. Ele é clássico, ele sempre é elegante. Quando você entra numa casa com um piso dessa cor, se você olhar só para o piso, você não sabe se ela é nova, se ela é antiga, porque isso aqui é um clássico, nunca sai da moda. É bem comercial mesmo. Porcelanato líquido. Isso aqui é uma técnica que é recente assim, deve ter uns 2 anos que está sendo utilizada aqui em Campo Grande. Quem vende ou quem faz o curso afirma que ele é tão resistente quanto o porcelanato mesmo. Mas isso aqui não é porcelanato. Ele é como se fosse um epóxi, uma resina que é aplicada e fica com um brilho, com um aspecto de porcelanato, sem divisão. Ele é aplicado de fora a fora. E ele é igual ao grafiato. Se racha ou qualquer danificação que tiver, qualquer dano, tem que refazer ele inteirinho. Não tem como fazer emenda. O grafiato sai um pedacinho, você tem que fazer a parede inteira de novo, né? Ele é a mesma coisa. Só que ele é versátil. Por exemplo, você não vai achar um porcelanato de um amarelo desse, né? Esse amarelo tchan. E também dá para colocar imagem no fundo. Não sei se vocês já viram aquelas imagens, não sei se é da China ou do Japão, que tem uns desenhos em 3D assim no chão. Em piso, é porcelanato líquido. Coloca a imagem 3D embaixo, joga a resina ou epóxi por cima. Parece um oceano, né? Um aquário no chão do banheiro. Eu já vi salão de festas que coloca o logotipo do salão da empresa no chão e mete o porcelanato líquido de fora a fora. Ele é bem resistente, inclusive eu já vi ele sendo utilizado em estacionamentos. Então, mas eu, Aline, não conheço um porcelanato líquido de 8 anos, por exemplo, para eu dizer que não, realmente ele é resistente. Não conheço. Mas o comercial dele é isso, que ele é resistente tanto quanto o porcelanato. Pastilha. Pastilha é um coringa de toda a obra. Não tem como você fazer uma reforma e não colocar pastilha em algum lugar. O que muda das pastilhas? O material, o design delas. Hoje, o que está em alta? A pastilha de vidro. Tá? Essa pastilha aqui, em especial, eu já vi um arquiteto trabalhando com ela quando eu fazia estágio. É linda essa pastilha. Ela é medida por placa. Não faz muito tempo eu vi essa placa, era R$130 a plaquinha de 30 por 30. Não é a caixa, não é o metro quadrado. É a plaquinha de 30 por 30, R$130. Tá? Então você imagina um banheiro que tem revestimento disso daqui. Eu vi numa casa de alto padrão isso aqui sendo colocado no chão de uma churrasqueira. Então você imagina o valor desse imóvel. Uma pastilha desse padrão ser colocada no chão da churrasqueira. Você imagina o revestimento do banheiro, imagina o revestimento da cozinha. Tá? Então isso aqui agrega muito valor no imóvel. Tem umas pastilhas de vidro, o pessoal fala que é casquinha de ovo, que é bem fininha. É um vidro menos resistente, é mais barato. Não é aquele padrão mesmo. Só para dizer que tem uma pastilha de vidro em casa, mas ele é um padrão um pouco menor. Então a pastilha está para ser utilizada em todas as áreas molhadas da casa. O que são as áreas molhadas? Banheiro, cozinha, área de serviço. E na piscina também é utilizada a pastilha. Tá? Então, por exemplo, aqui a cozinha foi revestida com essa pastilha. Pedras. O que está sendo feito hoje? É a cuba... Eu esqueci o termo agora, mas é aquela cuba que tampa o ralo, que não aparece o ralo. Não sei se vocês já viram. Que a água parece que ela foge de algum lugar. Você não vê o ralo. Essa aqui o ralo está aqui.
Mas eles colocam como se fosse uma pedra aqui, que aí a água entra por baixo e vai pelo ralo. Tá super na moda isso, é caro. Pessoal, alguns comentam que acham que não é tão prático, questão de manutenção, mas é o que está em alta, tá? Então, casas de alto padrão é muito difícil você ver a pia do banheiro, uma pia que ele comprou numa loja. Eles sempre mandam fazer, aí conforme o bolso pode, é a pedra mais cara, a pedra mais difícil de achar, mais menos utilizada. Eu já vi proprietário falar que quer uma pedra no banheiro dele que ninguém tem em Campo Grande. Então você imagina o valor disso daí. E o valor que ele vai agregar no imóvel. Você poder falar para o seu cliente, olha, esse imóvel aqui de alto padrão utilizou uma pedra nos banheiros, pedra, mármore ou granito, a gente fala no geral pedra, que tem em pouquíssimas casas de Campo Grande. Então olha só, a exclusividade do seu cliente. O cliente de alto padrão, ele procura isso, ele procura exclusividade. Então ele vai ter uma casa que o revestimento de pedra da casa dele são pouquíssimas casas na cidade que tem. Então ele tem algo que é quase que exclusivo. Filete de pedra. Normalmente isso daqui a gente vê no cantinho do portão social da entrada da casa, nos bairros por aí. Ah, mas por que o pessoal faz aquele cantinho? Porque é um detalhe, ele é assim que utiliza? É porque ele é caro. Para você fechar uma parede com esses filetes aqui, vai dinheiro. Então é difícil você ver uma casa que fechou toda a parede com um filete de pedra. Tá? Por quê? Por causa do alto valor dele. Vidro. O vidro, eu acho que é um dos revestimentos mais versáteis que tem. Onde você imaginar, você coloca vidro. Na escada, na pia, na torneira, muro de vidro. Até um muro que a gente não imaginava que dava para colocar vidro, tá colocando muro de vidro. Então o muro, onde você quiser, muro, o vidro, o que você quiser fazer de revestimento, você consegue fazer com o vidro. Tá? E ele é muito elegante. Qualquer peça de vidro que você tem na casa, seja uma cristaleira ou que seja uma torneira, uma pia, dá um ar de elegância no ambiente. Você chega num banheiro, aquela cuba é de vidro, ou a torneira é de vidro, né? Dá um ar muito elegante, clássico, tá? Então o vidro, ele é uma peça aí fundamental nos revestimentos. Parte de pintura, textura. Textura é o mais popularzão, né? Qualquer um coloca textura em casa. Normalmente coloca quando a parede está muito irregular, mete uma textura para tampar ali as coisas que não ficaram muito bem feitas. Grafiato. Grafiato também está bem popular. Até na casinha do cachorro a gente está passando um grafiato ali no lateral para dar um charme, porque hoje ele está bem acessível. Quando saiu o grafiato, você só via ele em casa de alto padrão. Casa chique, casa de quem tem dinheiro. Hoje não, hoje você vê em qualquer lugar, tem um grafiato. Marmorato. Hoje o marmorato, ele é uma técnica que está aí no intermediário. Ele ainda não está bem popular, mas já deu uma reduzida no valor. Ele é como se fosse eu não sei se é exatamente uma massa ou uma resina, mas ele é aplicado como se fosse o grafiato, a forma de aplicar na parede. E aí ele dá um aspecto de que a parede toda é de pedra. E fica lindo e dá para colocar em qualquer lugar. Eu já vi colocar na sala, eu já vi colocar no quarto, eu já vi colocar na área gourmet externa. Então, onde você quiser colocar ele, você coloca. Eu já tive um aluno no começo do ano. Ele fechou uma parede do quarto dele, ele gastou R$3.500. Uma parede. E ele falou que não está tão caro em vista do valor que estava. Mas, né, ainda é algo que não está tão popular. E é muito bonito o resultado. Granelli ou cristaline. Não sei se vocês já viram, parece uma areia na parede. Não sei se dá para ver na imagem. Isso aqui que é o Granelli. Qual que é a diferença Granelli e cristaline? É a marca, e o cristaline, ele tem como se tivesse glitter. Viu aquela parede que parece que ela brilha? É o cristaline. Esse aqui, ele não tá barato. Esse aqui você vê muito em casa de alto padrão. E tem a diferença da espessura da pedrinha. Então, mais grosso, mais fino, aí o cliente vai do que o cliente preferir. Tá? Então, isso aqui é o que está em alta
na parte assim de revestimento de pintura. E é muito, eu particularmente acho muito lindo. Gesso é outro que está vindo assim com tudo agora, é o gesso. Se você ainda não viu, dá uma pesquisada aí, porque o gesso está super em alta. O gesso, ele se molda no que você quiser, né? E não é algo tão caro, tá? Então, do jeito que você quiser fazer, do jeito que você aguentar pagar, o cara faz. Outra coisa relacionada às pedras, soleira. O que é uma soleira? A soleira é aquele arremate que fica embaixo da porta. Qual que é a função principal da soleira? É quando são pisos diferentes, tá? A ideia inicial é usar a soleira no encontro de dois pisos diferentes. Primeiro, da estética, que fica muito feio quando termina um piso, já começa o outro, sem ter uma ligação entre eles ali. Fora que quando são dois pisos diferentes, são dois materiais diferentes, espessuras diferentes, então acaba que vai lascando bem ali no encontro deles. Ah, então, essa é uma das funções da soleira. Fora a estética, né? E o que acaba fazendo? Acaba colocando em todas as portas. Por exemplo, do corredor para o quarto, não muda o piso. Mas a gente coloca a soleira em todas as portas porque dá uma estética muito melhor, né? É difícil hoje você ver uma casa assim, que está sendo construída recente, que não põe soleira. Porque você acha uma pedra barata. Não vai sair tão caro e vai dar uma estética muito mais bonita. Então, não, isso aqui não é exclusivo de alto padrão. No geral, todo mundo está colocando. O que vai diferenciar é o tipo de pedra. Quanto melhor a pessoa puder pagar, mais bonita vai ser a pedra, mais exclusiva vai ser a pedra. Rodapé. O que é o rodapé? É um arremate ali no pezinho. Acho que todo mundo sabe o que é um rodapé, né? Rodapé normal, tá? Para fora. Inclusive, existe rodapé. Essa foto aqui é de um rodapé de PVC. Não parece, né? A aparência parece que é gesso, né? Não, isso aqui é PVC. Ou pelo menos na internet tava falando que era PVC. Mas parece mesmo. Dá para você passar até tubulação, fiação aqui por dentro dele. Ele é bem interessante. E não tem as emendas, né? Ele é inteirão. O de gesso tem um problema que ele lasca. Tá passando um pano, trompou, saiu um pedacinho. Não é difícil de arrumar, mas é trabalhoso, né? Tem que ter cuidado. O que está sendo muito utilizado, que eu particularmente acho muito mais bonito? Rodapé embutido. Primeiro que acabou aquela sujeirinha que fica juntando ali em cima do rodapé, horrorosa. Tem que ficar lá com a vassoura para limpar e vai ficando marrom, fica... se você for reformar, o cara tem que dar uma raspada ali na massa e embute ele, fica liso. Não fica saliência. E com o porcelanato, por exemplo, se é um porcelanato ali de 63 centímetros, você corta em 3 o piso, vai dar 3 de 21 e pouquinho, e coloca ele 1/3 do piso, ao invés de colocar aquele pequenininho, fica muito mais bonito. Ele aqui é muito legal. Normalmente, se você vai fazer reforma, o cara vai te cobrar um pouquinho mais, porque dá um trabalhinho ele ficar raspando ali embaixo. Tem cara que nem faz. Eu já vi azulejistas que não querem saber. Ele joga lá em cima o preço porque ele não quer fazer. Fica esperto com isso. O cara está cobrando muito mais caro por causa do rodapé embutido, pode trocar de azulejista. Tá? Então, isso aqui que está sendo bastante utilizado. Porque você imagina um porcelanato de 1 por 1, sabe, aqueles grandes assim, para salões imensos, com rodapézinho de 15 centímetros. Chega a ser estranho, né? A estética não fica legal. Então, está se utilizando o rodapé meio que proporcional ao tamanho do piso. Fica muito mais bonito. Peitoril ou pingadeira. Mais fácil eu mostrar a imagem do que eu ficar falando, né? Essa pedra que vai embaixo da janela, tá? É o acabamento na parte inferior da janela, que tem uma pequena pingadeira na parte exterior. Ah, mas Aline, para mim eu conheço como pingadeira. Quando você vai lá na marmoaria, o que eles vão falar para você? Peitoril é essa pedra, pingadeira é um friso que tem, a pedra está aqui, bem na beirinha da pedra tem um friso aqui embaixo. O que ele vai fazer? Quando vir a água da chuva, ao invés dela escorrer pela parede e fazer aquele caminho de terra que fica manchando a sua pintura, vai chegar nesse friso e ele pinga, ao invés de escorrer pela parede. Então, uma das funções do peitoril é essa, evitar de ficar escorrendo na parede e ficar manchando a sua pintura.
Outra função que para mim eu acho que é a mais importante, ele ajuda a não infiltrar água. Dá uma olhadinha, começa a prestar atenção, se na sua casa tem blindex e não tem essa pedra embaixo, quando chove muito forte, se a sua janela pega chuva também, né, começa a infiltrar nas quinas embaixo, estufar toda a pintura. Por quê? Essa pedra ajuda a não infiltrar. Inclusive as empresas que fazem esse tipo de janela, elas não garantem a vedação se você decidir que você não quer colocar a pedra embaixo. Não quero colocar, põe sem pedra mesmo, não quero gastar com isso. Não tem como garantir a vedação da janela. Então, para mim, eu acho que o mais importante é isso. Não vai ficar infiltrando na sua janela, tá? Essa é uma das funções do peitoril. Aparelhos sanitários. São todos aqueles utilizados no banheiro, tá? E aqui nos aparelhos sanitários a gente consegue agregar muito valor no imóvel. Normalmente o pessoal fala que pelo banheiro você sabe qual que é a condição da pessoa. Porque normalmente quem não está reformando conforme dá, o banheiro é o último que ele mexe. Mexe na sala, mexe na cozinha, porque banheiro é caro para você reformar. O banheiro é como se fosse uma outra casa. Até para o cara te cobrar para reformar seu banheiro. Às vezes ele vai trocar o piso da casa inteira. Mas para trocar o azulejo do banheiro é outro valor separado. Então vaso, papeleira, saboneteira, todas essas peças aí, elas agregam valor no imóvel. Por exemplo, as banheiras. Uma casa com banheiro é um sonho, né? Toda mulher quer ter uma casa com banheira, vai chegar no fim do dia, coloca aquela aguinha morna, deita e fica lá relaxando. Não é qualquer casa que vai ter uma banheira. E conforme o modelo da banheira, agrega mais valor no imóvel, você vê o padrão da casa. Esse vaso aqui, ele é da marca Jacuzzi. Por que eu pego ele? É um design diferente? É um design diferente. Mas é um vaso normal. Ele tem todas as funções normais. Não tem nada de diferente nele. Às vezes eu vi numa feira um vaso de 20 mil reais. Aí você não encosta nele, pela voz ele abre, você dá o comando, ele abre a tampa. Tem a duchinha, você não encosta em nada, você não precisa nem se limpar, é uma coisa de doido. Imagina você falar que no imóvel que você está vendendo tem um vaso de 20 mil reais lá na suíte do Master. Nossa, o cara vai querer a casa só para ter um vaso que só ele tem. Tá, então esse vaso aqui ele é em torno de 1.000, até mais de 1.000 reais, só o vaso. Por causa da marca, por causa do design diferente. Então o alto padrão também tem dessas coisas, tá? Às vezes não é aquilo que não agrada os seus olhos, mas para o seu cliente é maravilhoso, porque é de alto padrão, é algo que é moderno, é um design diferenciado. Então você tem que aprender também aí a ter jogo de cintura com isso. Aparelhos de água potável. São aqueles necessários às instalações hidráulicas, porém de uso direto, como bebedouro, filtro e torneira. Uma área gourmet não é uma área gourmet de verdade se não tem uma torneira dessa, né? Todo mundo que reforma a cozinha, que faz aquele negócio todo planejado, quer ter uma torneira dessa aqui. Essa torneira não é barata. E ela é uma peça que chama atenção na cozinha. Quando você vai numa área gourmet que tem essa torneira, todo mundo olha para sua torneira. E quer saber quais são as funções que tem nela, porque tem vários tipos. Tem umas que tem água quente, tem umas que não tem. Tá? Então isso aqui é uma peça extremamente agregadora no imóvel, principalmente na cozinha aí. E finalizando de iluminação, também conseguimos agregar muito valor na iluminação. Temos as arandelas mais comuns, você acha arandelas baratíssimas. E nós temos os lustres. Cara, qualquer lustrezinho, sem vergonha, que você vê lá na Sertão, é 700, 800 reais. Não é barato. Aí você imagina um lustre desse aqui de cristal. Gigante, lindo, maravilhoso, na sala de jantar do imóvel. Você consegue imaginar o valor desse imóvel? Para ter um lustre desse aqui, você consegue imaginar Imagina os seus honorários desse imóvel que tem um lustre desse na sala de jantar. Maravilhoso, né? Olha esse também, né? Que mulher que não brilha os olhos é num lustre desse. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Obrigada.